A imunização de mulheres grávidas para proteger a mãe, o feto e o bebê contra infecções tem sido cada vez mais recomendada durante as últimas décadas. A proteção contra doenças infecciosas em recém-nascidos é principalmente fornecida por anticorpos maternos transferidos da mãe para o bebê durante a gravidez, por transporte transplacentário ou após o parto, via amamentação. Ambos os anticorpos maternos derivados do leite materno e transplacentário funcionam como a principal fonte de proteção contra doenças infecciosas em recém-nascidos durante as primeiras semanas vulneráveis de vida. Durante os recentes surtos de doenças infecciosas, como influenza, coqueluche, zika e outras doenças como o citomegalovírus, a Streptococcus do grupo B, as mulheres grávidas são cada vez mais identificadas como um alvo importante para vacinação. Para algumas dessas doenças, já existem vacinas no mercado, sendo recomendadas durante a gravidez. Para outros, as vacinas estão em desenvolvimento. Além disso, algumas são projetadas especificamente para serem administradas durante a gravidez. Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfemundo, o mundo da enfermagem. Enfermeira Daiane Sage aqui e vamos para a nossa aula atualizada sobre o calendário vacinal de gestantes. O período gestacional é uma fase especial para a saúde da mulher e do feto. Nesse período, diversas patologias, inclusive doenças infecciosas e imunopreveníveis, podem apresentar risco a ambos. A mulher deve sentir-se acolhida para compreender a importância das vacinas, a realização dos exames, manter o seu acompanhamento pré-natal até o momento do parto e pactuar com as ações em conjunto com todos os profissionais de saúde que a assistem durante esse período da vida. Desde a criação do Programa Nacional de Imunização, PNI, lá em 1973, o Brasil tem se destacado por seus esforços no combate às doenças imunopreveníveis. No entanto, mesmo diante do empenho em avançar com a cobertura vacinal em todo o território brasileiro, os indicadores, especialmente dos grupos prioritários, como o das gestantes, mostraram que ainda é preciso realizar mudanças no cenário da saúde, em relação ao atendimento aos usuários, uma vez que muitas oportunidades dentro do serviço são perdidas devido às falsas contraindicações de vacinas, à ausência de mecanismo de busca ativa, barreiras institucionais e problemas logísticos. A partir da criação do programa de humanização no pré-natal e nascimento, lá nos anos 2000, inúmeras ações foram desenvolvidas, objetivando assegurar a melhoria do acesso, cobertura e da qualidade da assistência de forma integral durante a gestação, o parto e o puerpério. Uma das metas para alcance dessa melhoria das ações de assistência pré-natal se refere à imunização. E ainda assim, as pesquisas revelam que, apesar do grande avanço da cobertura vacinal de gestantes, esta ainda permanece aquém do esperado. E desse modo, a cobertura vacinal adequada durante a gestação tem se revelado um aspecto importante para a proteção contra doenças infecciosas específicas. O surgimento de algumas doenças reemergentes, como a coqueluche, e outras emergentes, como a gripe e as suas complicações respiratórias em gestantes, neonatos e crianças até o primeiro ano de vida, mostram e reafirmam essa importância do fortalecimento da situação de cobertura de vacinas em gestantes no Brasil. E também podemos mencionar é muito importante saber sobre a situação vacinal de todos os contatos domiciliares de gestantes. Então, essas pessoas tomaram vacinas contendo pertussis, a vacina da gripe, hepatite B, entre outras vacinas que pertencem ao calendário de vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Essas pessoas vacinadas fazem parte da proteção da saúde da gestante, neonato e bebê, que elas terão contato constante.
Vamos agora então ao calendário vacinal de gestantes e explicar um pouco sobre cada doença que é evitada por essas vacinas. Vamos começar falando sobre a hepatite B. A hepatite B, equipe, é uma infecção viral que afeta o fígado e pode, em algumas pessoas, levar a danos duradouros no fígado e até o câncer de fígado. A hepatite B é transmitida através do contato com sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infectada, geralmente por contato sexual ou um compartilhamento de agulhas para injetar drogas. Os profissionais de saúde e de laboratório também podem estar em risco de contrair a hepatite B por contato no trabalho. Se uma mulher grávida contrair a hepatite B, o vírus pode passar de mãe para o bebê no útero ou durante ou após o nascimento. Até 1 em cada 3 bebês infectados dessa forma desenvolverá doença hepática grave. Agora vamos falar sobre o tétano. O tétano materno e neonatal, MNT, é uma importante causa de morbidade e mortalidade materna e neonatal. A MNT é frequentemente fatal e caracterizada por rigidez muscular e espasmos, e sem cuidados médicos, a taxa de letalidade está próxima de 100. O tétano materno, definido como tétano durante a gravidez ou dentro de 6 semanas após o parto, está relacionado a abortos espontâneos, o aborto e as condições de parto não adequadas, enquanto que o tétano neonatal é secundário e uma consequência de más práticas de cuidados com o cordão após o parto. Estima-se que o tétano neonatal seja responsável por mais de 500 mil de mortes em todo o mundo no início dos anos 80. Lá em 1988, a OMS estimou que mais de 700 mil recém-nascidos morreram devido ao tétano neonatal, correspondendo a uma incidência global de aproximadamente 6,7 mortes por 1.000 nascidos vivos. Em países de baixa e média renda, a incidência geral foi ainda maior, com 50 a 110 mortes por 1.000 nascidos vivos devido ao tétano neonatal. Portanto, a Assembleia Mundial de Saúde lançou o Programa de Eliminação do Tétano Maternal e Neonatal, MNTE, lá em 1989. O objetivo desse programa era eliminar o MNT por meio da promoção da higiene no parto, a vigilância e imunização materna com o toxoide tetânico. Após o lançamento desse programa e com uma cobertura crescente de no mínimo 2 doses de TT em mulheres grávidas, a incidência de TMN diminuiu substancialmente. Segundo a OMS, cerca de 34 mil recém-nascidos morreram de tétano em 2015, o que corresponde com uma redução de 96% na carga de mortalidade relacionada ao tétano, em comparação com o início da década de 1980. E em 2014, 34 dos 59 países visados pelo programa alcançaram a eliminação. Em março de 2018, a eliminação foi alcançada por 41 países. E pesquisas extensas e de longa data mostraram que o TT tem um perfil de segurança extenso em mulheres grávidas. Também foi demonstrado que o TT administrado em mulheres grávidas é eficiente e eficaz na proteção contra o tétano materno e neonatal. Uma revisão sistemática recente mostra uma diminuição na mortalidade por tétano neonatal em 94% em bebês de mulheres que foram vacinadas na gravidez com pelo menos 2 doses de TT. Pertussis, que é a mesma coisa que coqueluche, essa é uma doença infecciosa aguda e transmissível que compromete o aparelho respiratório, traqueia, brônquios, e é causada por uma bactéria. Apesar da disponibilidade de programas universais bem-sucedidos de vacinação contra a coqueluche, essa doença continua sendo um importante problema de saúde pública, com uma estimativa de cerca de 89 mil mortes por ano.
Durante os últimos anos, alguns países com alta cobertura vacinal experimentaram um aumento na incidência de coqueluche, com maior incidência, carga da doença e taxa de letalidade em crianças com menos de 1 ano de idade. Esses lactentes são muito jovens para serem protegidos pelas vacinas e esquemas de vacinação atualmente disponíveis, uma vez que a vacinação infantil contra a coqueluche não começa antes das 6 semanas de idade, resultando em uma lacuna de suscetibilidade à infecção por coqueluche em lactentes. Como resultado do ressurgimento da doença pertússica e para proteger melhor essas crianças vulneráveis, os órgãos consultivos nacionais de países industrializados e em desenvolvimento, como o Brasil, recomendaram então a imunização com a vacina contra tétano, difteria e coqueluche acelular, a TDAP. Então, a TDAP para todas as mulheres grávidas no 2º ou 3º trimestre de gravidez, e muitos resultados relataram a segurança da vacinação materna com a TDAP, concluindo que a estratégia atual de vacinação materna contra a coqueluche é uma estratégia segura para mãe, feto e bebê. Esses anticorpos podem ser transportados ativamente através da placenta para o feto para proteger a prole nas primeiras semanas de vida. Então, estudos recentes mostram que a vacinação materna com a TDAP, administrada no 2º ou 3º trimestre de gravidez, previne a coqueluche em pelo menos 9 em cada 10 bebês com menos de 6 meses de idade. Então, só para reforçar essa informação, aqui no Brasil, nós encontramos essa vacina como DTPA, que ela imuniza contra o tétano, a pertussis, que é a coqueluche, e difteria. Essa doença causada por uma bactéria é uma doença transmissível que atinge as amígdalas, faringe, laringe, nariz, ocasionalmente outras partes do corpo como a pele e mucosas. É considerada uma infecção grave, onde uma camada de uma matéria cinzenta e espessa pode cobrir a parte de trás da garganta, dificultando a respiração. Os sintomas podem incluir dor de garganta, febre, inchaço dos gânglios linfáticos e fraqueza. As infecções por tétano e difteria podem ser mortais para uma mulher grávida e podem causar a perda do bebê ou o nascimento prematuro antes das 37 semanas de gravidez. Também essa é uma grande preocupação. Agora vamos mencionar 2 vacinas que não estão dentro do calendário de gestantes fornecido pelo Ministério da Saúde, mas são muito importantes para gestantes. Vamos começar pela vacina da gripe, que é uma infecção pela influenza que afeta todas as faixas etárias e causa uma doença leve a grave. A Organização Mundial da Saúde estima que durante as epidemias sazonais normais, 5 a 15% da população está infectada. Isso significa que 3 a 5 milhões de casos de doenças graves e até 650 mil mortes associadas à influenza. Nós temos isso anualmente. As mulheres grávidas, equipe, correm um maior risco de complicações associadas à influenza e são reconhecidas como um grupo prioritário para a vacinação contra a influenza sazonal e pandêmica. Durante episódios recentes da gripe sazonal, as mulheres grávidas tiveram um risco significativamente maior de hospitalização em comparação com as mulheres não grávidas. Então, a gravidade da doença aumentou a cada trimestre e foi a mais alta para as mulheres grávidas com comorbidades médicas, como, por exemplo, distúrbios metabólicos e doenças pulmonares crônicas. Além disso, a infecção por influenza durante a gravidez está associada a um risco aumentado de parto prematuro
e pequeno para a idade gestacional em bebês. Além disso, também, os bebês com menos de 6 meses de idade correm um alto risco de influenza grave e complicações associadas com altas taxas de hospitalizações associadas à influenza e até à morte. No entanto, atualmente não há uma vacina contra a influenza aprovada em nenhum país para o uso em lactentes com menos de 6 meses de idade. Então, assim, a proteção de bebês durante os primeiros meses de vida só pode ser alcançada pela vacinação contra a influenza durante a gravidez. Várias instituições nacionais e internacionais, OMS, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, recomendam que toda mulher grávida seja vacinada com uma dose de uma vacina inativada contra influenza durante qualquer trimestre da gravidez, antes do início da temporada da gripe. E vários estudos sobre a segurança da vacinação materna contra influenza mostraram que a vacina inativada contra influenza é bem tolerada em mulheres grávidas e sem efeitos colaterais inesperados no feto e no bebê. Agora, a Covid-19. Gestantes e puérperas estão mais suscetíveis, sim, a desenvolverem as formas mais graves de Covid. Por isso, considerando a situação da pandemia no Brasil e a circulação da SARS-CoV-2, o Ministério da Saúde recomenda um esquema primário de vacinação para esse grupo: 2 doses mais uma dose de reforço após o intervalo de 4 meses. O ideal é que o imunizante não contenha o vetor viral, como é o caso da Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, e da Pfizer. Agora, para gestantes que receberam a primeira dose da AstraZeneca, o Ministério da Saúde indica a continuação do esquema vacinal com a Pfizer. Ainda que essas vacinas não tenham sido testadas em grávidas e puérperas durante a fase de ensaios clínicos, as evidências mostram que as gestantes já imunizadas não apresentaram complicações e tiveram uma evolução satisfatória da gravidez. Bom, agora que já falamos sobre a importância de vacinar a gestante, sobre as doenças que essas vacinas que estão no calendário evitam, como são causadas, os impactos delas no mundo, a importância de evitá-las, vamos explicar o esquema desse calendário de vacinação de gestantes. Essa é a parte mais simples de todas. Vamos lá, calendário na tela. Então vocês vão ver várias colunas. Nós temos a coluna vacina, proteção contra, que vai falar da doença, composição da vacina, número de doses, que é dividida entre esquema básico e reforço, idade recomendada e intervalo entre as doses, o recomendado e o intervalo mínimo. Vamos lá então, começando com a vacina hepatite B recombinante, que tem a proteção contra hepatite B, que é o mesmo nome da vacina e da doença. E qual é a composição dessa vacina? Ela tem um antígeno recombinante de superfície do vírus purificado e o número de doses. Vamos lá, o esquema básico são 3 doses. Iniciar ou completar o esquema de acordo com a situação vacinal dessa gestante, independentemente da idade gestacional. O reforço não é aplicado, idade recomendada também não. E agora vamos aos intervalos entre as doses. Na vacina da hepatite B, é recomendado que a segunda dose seja 1 mês após a primeira dose e a terceira dose 6 meses após a primeira dose. E o intervalo mínimo da hepatite B muda aqui somente na terceira dose, que em vez de 6, vai ser 4 meses após a primeira dose. Esse é o intervalo mínimo. Agora vamos para a vacina DT, difteria e tétano. A composição dela é de toxoides diftérico e tetânico. O esquema básico aqui também são 3 doses. Você deve iniciar ou completar esse esquema de acordo com a situação
aplicação vacinal dessa gestante e o reforço é a cada 10 anos e, em caso de ferimentos graves, a cada 5 anos. O intervalo entre as doses recomendado é de 60 dias e o mínimo é de 30 dias, certinho? Agora, difteria, tétano e pertussis acelular. Vamos para a vacina DTPA. Ela é contra a difteria, tétano e a pertussis é a mesma coisa que coqueluche. Qual é a composição dessa vacina? Toxoides difterico e tetânico purificados e a bactéria da coqueluche inativada. O esquema básico da DTPA é uma dose para gestantes a partir da 20ª semana de gravidez. E a dose de reforço é uma dose a cada gestação. O intervalo entre as doses recomendados é 60 dias após a DT e o intervalo mínimo é 30 dias após a DT. Agora vamos para as notas, tá, pessoal? Aqui nós temos duas notas importantes. Na hepatite B, nós temos aqui o número 1 e vamos lá para a nota da hepatite B. Você deve administrar 3 doses da vacina hepatite B, considerando a situação vacinal anterior e os intervalos preconizados entre as doses. Caso não seja possível completar o esquema durante a gestação, deverá concluir após o parto. Agora nós temos a outra nota que é sobre a DTPA. Vamos lá. As gestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante o período gestacional, administrar uma dose de DTPA no puerpério até 45 dias, o mais precocemente possível. A vacina DTPA também será ofertada para todos os profissionais de saúde. Gestantes sem histórico vacinal da DT, administrar 2 doses da vacina dupla adulto DT e uma dose da vacina DTPA a partir da 20ª semana de gestação. Então, finalizamos por aqui o estudo sobre o calendário vacinal de gestantes. Para apoiar o Infermundo, o mundo da enfermagem, esse canal de educação, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas de estudo, nos grupos de estudo de enfermagem que você conhece e participa, e deixe seu comentário. Abaixo também você pode encontrar o link de apoio ao Infermundo. Então, equipe, até o próximo vídeo, que será sugerido para você agora.